Jesus é a paz, a luz, a misericórdia. Jesus é o amor. Então, talvez perguntarão vocês, devemos renunciar à esperança bendita da contemplação do Cordeiro de Deus? Claro que não. Pois a contemplação do amor não é outra coisa senão o sentimento inefável de amar a Deus. Ver. Sentir. Ver. Quando já não são mais os olhos da carne que olham. Sentir. Quando não são mais os sentidos materiais que se mobilizam. Vocês não percebem que nada está mais próximo deste suspiro espiritual, que não pode ser expresso, mas que entra em contato íntimo com Deus. Não se trata de satisfação intelectual, é bom que se saiba. Não se trata do triunfo de um sistema sobre o outro. Também não há qualquer orgulho em querer ser Deus por participação, como diz São João da Cruz. Trata-se de amor. Quem já o sentiu, compreende. 3. Nossa divinização, um processo sem fim. Mas uma vez encontramos uma ideia cara aos místicos e à tradição das igrejas do Oriente. As criaturas que nós somos jamais estarão totalmente repletas do incriado, os seres finitos que somos jamais estarão saciados do infinito. O Oriente cristão tem uma palavra para expressar esta ideia, extraída de um texto de São Paulo, epectase. O fato de se estar sempre tracionado para a frente. Eis um texto de São Gregório de Nissa, do qual veremos, em seguida, um extraordinário equivalente extraído dos diálogos com o anjo. Trata-se de um comentário místico do Cântico dos Cânticos. A alma está à procura de seu bem-amado. Não o tendo encontrado na terra, ela decide ir procurá-lo no céu. Ela passa por principados, senhorias, tronos e domínios. Ela percorre, em sua busca, o mundo angélico inteiro, e, como não acha, entre os bens que encontra, aquele que ela procura, diz a si mesma, será que ao menos eles podem alcançar aquele que eu amo? Mas eles não respondem à pergunta e, pelo silêncio, fazem-na saber que aquele que ela procura também lhes é inacessível. Ora, este relato inventado por São Gregório de Nissa, porém segundo sua intuição de místico, evidentemente, concretizou-se, palavra por palavra, em Budapeste, em 1943, entre Gita Malas e seu anjo, que falava ali pela boca de Ana. Como sempre, o texto tenta mostrar, por artifícios tipográficos, a intensidade das diferentes palavras. E o texto é, muitas vezes, interrompido, entre parênteses, pelos gestos, impressões ou sentimentos que acompanham o diálogo. Gita, você disse, nós somos numerosos. Quem? O coro. Eu sinto, por trás desta palavra, uma inapreensível unidade contendo uma multidão em perfeita relação. Com um movimento de mão para cima, e em voz baixa, nós cantamos. Sua glória. É a primeira vez em minha vida que eu sinto o que poderia ser uma verdadeira adoração. Então, pergunto baixinho, Gita, você ainda o vê? Sou interrompida por um gesto, como se tivesse perguntado algo proibido. Você não sabe o que perguntou. Enorme silêncio. Pergunte alguma coisa. De modo menos trágico, Pierre Mominier explica à sua mãe, que contrariamente ao que a Igreja, do Ocidente, ensina, o progresso em Deus jamais terminará. Inicialmente, como bom ocidental, ele fala de nossa união com Deus em termos de semelhança. Mas não nos podemos iludir. O termo homogeneidade logo vem completar a insuficiência do primeiro. Se eu digo isto, é para acalmar a sua inquietação e a sua preocupação de que nossa tão doce comunhão possa atrasar, em mim, o aperfeiçoamento que é nosso eterno trabalho. Você ficará surpresa com o adjetivo que colhi e pensará que a própria Igreja anuncia um fim em nossa busca do bem, sempre mais ardente. Este termo, para ela é salvação. Mas o Espírito Santo, o instrutor divino, não anunciou esse resultado no Evangelho. A humanidade, e eu diria mesmo,
Todos os filhos criados do único incriado têm por objetivo a perfeição igual à do Pai. Esta perfeição permanecerá eternamente incomensurável, com a perfeição que as criaturas são capazes de realizar? Não, sem dúvida, pois não há incompatibilidade entre o Pai e seus filhos, formados à sua semelhança. Mas é dito aqui que esta semelhança, não podendo tornar-se uma similaridade absoluta, faz com que o trabalho, no esforço de aproximação cada vez mais íntima, seja sem fim. Mesmo na hora procurada, desejada, na hora em que nossa espera é nossa luz constante, na hora de nossa união com Deus. Isto poderá parecer-lhe contraditório, pois a união poderia ser feita sem a perfeita homogeneidade com Deus. Veja o que acontece. Muitas vezes já falei que, ao realizar esta união que o Cristo havia anunciado aos seus discípulos, a personalidade total de cada um dos espíritos persistirá na eternidade. Ora, é por meio desta personalidade distinta das almas recolhidas em Deus que a obra de aperfeiçoamento das criaturas continuará a ser feita. Esta perspectiva parece-lhe desencorajadora, querida mamãe. Ah! Não, muito pelo contrário. Ela é, para nós, o poderoso estimulante que preenche, com aspirações mais inefáveis, nossa existência celeste. Para nós todos, trata-se do sentido do ser. São Gregório de Nissa, no século IV, já dizia o mesmo, e nós iremos de começo em começo, por começos que não terão fim. Conclusão. Ao final desta obra, o desejo que expressei em minha introdução talvez tenha sido realizado, sua vida mudou. Se tal for o caso, meu livro terá cumprido sua missão. Importa-me mais, com efeito, ter contribuído para abrir seu coração para a eternidade que ter escrito um ensaio, por mais brilhante que seja, que seria reunido aqueles, numerosos, que, uma vez a leitura terminada, não mais falam a alma. Talvez você tenha se tomado um outro. Se tal for o caso, os dois textos a seguir devem ser lidos, não como simples casos exemplares e edificantes, mas como o relato da mais ardente das experiências, a do amor tomado fonte irradiante no fundo de seu coração. Quando da leitura destes dois textos, esta parcela divina que trazemos em cada um de nós deve ser despertada. Se tal não for o caso, não acuse muito rapidamente o autor. O início do livro não está tão distante assim. Ninguém o proíbe de retomar ao ponto de partida. Eis, inicialmente, a narrativa de um francês que havia conseguido conquistar a confiança do célebre Emir Abd el-Kader e privar de sua intimidade, infelizmente, para melhor traí-la. Acordei bem antes, durante a noite. Abri os olhos e senti-me reconfortado. A chama fumosa de um candeeiro árabe mal clareava a ampla tenda do Emir. Ele estava de pé, a 3 passos de mim. Ele pensava que eu dormia. Seus 2 braços, erguidos à altura da cabeça, levantavam, de cada lado, seu albornoz e seu manto, de um branco leitoso, que caíam em pregas perfeitas. Seus belos olhos azuis, circundados de cílios negros, estavam erguidos. Seus lábios, levemente entreabertos, pareciam ainda recitar uma prece, e, no entanto, permaneciam imóveis. Ele havia atingido um estado estático. Suas aspirações dirigidas ao céu eram tais que ele parecia não mais tocar a terra. Era assim que deviam rezar os grandes santos do cristianismo. Para verificar se você compreende, realmente, o segundo texto, tente rezar, nem que seja por 10 minutos. Infelizmente, o tédio tomará conta de você. Sobretudo se for uma prece, solitária, sem um texto para ser recitado, sem nada que ocupe os sentidos e a inteligência. Este não é o caso do Padre Isaac, monge do Monte Athos, no início deste século, que, por noites inteiras, bebe das fontes do amor. Eu poderia citar São Francisco de Assis, ou o cura d'Ars, ou qualquer outro santo. Seria a mesma coisa. Uma noite,
O padre Lazare levantou-se para ir da cabana dos Santos Apóstolos até Cariz. Padre Modesto estava doente e era preciso ir. Era junho e fazia muito calor. A noite estava banhada pela lua. Mal havia saído e dado alguns passos quando avistou, à beira do caminho, um espetáculo único. Alguém estava ajoelhado, mãos erguidas, no meio da calma infinita da noite e do silêncio da natureza, e rezava. Era o padre Isaac. Fim.